Quando eu comecei, a maioria das plataformas eram fixas. Então, o que elas faziam? Eram fixadas no leito marinho, através de uma jaqueta, e elas produziam óleo e gás e pegavam e exportavam isso para o continente. Gasoduto, oleoduto. Algumas eram semi-submersíveis, eram plataformas que flutuavam, ancoradas, né? E elas também produziam óleo e gás, mas escoavam toda a produção para o continente. Depois, com o tempo, né, e a Petrobras é pioneira também nisso, foi criado o tal do FPSO, né, que é o Float Production, Storage and Offload, né? Ele flutua, produz, estoca e descarrega. E aí o gás continua sendo mandado para o continente via gasoduto, mas numa pressão mais alta, né, esses 180 quilos. E o óleo, hoje em dia, produzido, ele, na maior parte dos casos, ele é escoado via navio aliviador, né? Então, aí você imagina, é uma visão assim, a Petrobras traz a oportunidade para a gente de conhecer coisas que a gente nunca imaginou, cara. Você imagina você estar num navio com 330 metros de comprimento, 50 de boca, mais ou menos, 50, 60 metros de largura, e você vem encostar um outro navio que é 50 metros mais curto que esse, um navio pequenininho, encostar e você transferir o petróleo todinho que está de um navio para o outro. Começa a operação, o navio que você está baixo e o outro está alto, de repente vai aliviando, e eles trocam de posição. O navio que você está, ele já está com os tanques mais vazios, né? E o navio que é o aliviador, ele vai depois desconectar e vai para o continente, às vezes, em alguns casos, vai até para exportação direta. Então, deixa eu perguntar, aproveitar essa explicação exata que você trouxe, Carlão. Quem faz essa manobra e quem acompanha ela é um operador de lastro, um operador de estabilidade também ou não? Assim, não é minha área, né? Então não é uma coisa que eu domino. De repente, o Augusto pode até esclarecer. Se quiser responder também, souber, pode também ficar à vontade. A princípio é a operação da Petrobras que faz, né? Então o navio chega e tem todo o pessoal de embarcação, né? Os operadores da embarcação. Depois o Carlos deve falar disso, né? Existem coordenações dentro da plataforma. Uma delas é a coordenação de embarcação, né? Então aí ele é um negócio interessante. O navio chega e aí depois é lançado uma retinida, depois é puxado o flexível, né, que faz a transferência para depois fazer. É uma operação bastante interessante. Eu não conheço maiores detalhes, apesar de ter presenciado diversas operações de offload, né, como a gente chama. Então, o navio ele vai produzindo. Ele tem que evitar a todo custo o que eles chamam de top. Top é o seguinte: encheu todos os tanques e aí você não pode produzir mais. Tem que parar a produção. Assim, entre aspas, é um desastre, né? Você tem que parar a produção porque o navio topou. Então, isso é monitorado o tempo todo. O navio vai enchendo e tem toda uma logística por trás disso. E olha só, eu conheço isso só de ver os detalhes, os pormenores, eu não sei, é um outro universo dentro da própria Petrobras que eu trabalhei, né? Então, tem gente que vai trabalhar direto com a operação, tem gente que vai trabalhar direto com a parte de utilidades e sistemas, de repente não vai trabalhar muito com a operação mesmo, com a parte de separação de petróleo, gás, água e sedimentos. Tem gente que vai trabalhar com logística, tem gente que vai trabalhar com apoio interno, tem gente que vai trabalhar com contratos. Então, assim, uma coisa que assim, eu acho que a principal expectativa da maior parte do pessoal que faz o concurso e que ouve falar da Petrobras fala muito do trabalho offshore. Realmente, assim, é onde para a mesma função se ganha um salário maior, né, por causa dos adicionais, mas não é a única Petrobras que existe, não. Existem oportunidades muito boas em outras atividades, assim, digamos, de apoio, né? Então, é uma coisa a se pensar. Se você vai prestar concurso, esteja preparado para entrar na Petrobras. Depois, lá dentro, aí você vai ter que conhecer a Petrobras. E depois ter uma ideia se você está num local onde você acha que você tem um perfil que é adequado para você e tem algumas chances até de mudança, né? Então, a empresa é muito grande e ela, assim, ela tem um quadro multidisciplinar, né? Então, existem diversas atividades que são super interessantes. Por exemplo,
o Carlos Augusto trabalha com subsea, né, com a parte submarina. Eu não conheço nada da parte submarina. Eu conheço, assim, do curso de formação e do dia a dia conversando com colegas meus. Mas eu faço só uma ideia de como a coisa funciona. Eu sempre fui um técnico que trabalhou com turbomáquina, né? E turbomáquina é o que a gente chama de top deck, é o que está em cima da plataforma, o que está flutuando. E para vocês terem uma ideia, a pessoa acha que assim, pô, a Petrobras está montando uma plataforma. Plataforma, metade, eu não sei se essa ordem de grandeza, o Carlos talvez saiba melhor que eu, mas a metade do preço de uma plataforma está ali no navio, na plataforma. A outra metade, ou talvez até mais, está debaixo do mar, meu amigo. Entendeu? Então, o investimento é altíssimo e tem as suas especificidades. Não adianta querer me mandar fazer manutenção num BOP, né, que é um equipamento que se usa no fundo do mar, numa árvore de Natal. Eu não conheço disso, eu não domino. Então, é uma coisa interessante. Primeiro, você entra meio que generalista no curso de formação, aí depois você acaba se especializando em alguma área. Via de regra é o que acontece. E às vezes você se especializa em alguma área, mas você fica tanto tempo dentro da empresa que você toma outro rumo, entendeu? Às vezes em áreas até muito diferentes, pode acontecer.